Você não vai crescer, não vai ser grande se você não apostar grande. A coragem é tudo. Muitas vezes eu podia ter ido e não fui. Quando eu fui, deu certo, eu saí na frente. E quando deu errado, eu aprendi. O meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, né? E na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém. Era normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode, se vier algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar. Isso também está errado. Então, meu pai, eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler nos primeiros anos. Tu também? Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito difícil. A professora, quando dizia assim, Luciano, continua a leitura, eu já ia na aula de português tremendo. Eu já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. É somar e multiplicar. Dividir e diminuir, eu não aprendi nada. Agora, eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que quando eu ia na aula de português, aquilo me passava mal, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na 5ª série, 6ª série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Putz, eu não ia. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. Começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendia. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Esse era o Bill Gates. Tava melhor ainda, né? Tá com uma carinha então, assim, quem é disléxico, quem tem filho disléxico, tá? Ele não é burro, ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente. E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Eu saí, então, de pais operários. Eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Brusque trabalhou na fábrica Renault. Ela eu comecei lá. Será? Eu comprei a fábrica. Tu comprou? Caralho! Legal. E aí, depois de 3 anos eu trabalhei na expedição, o meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí, eu corria para cá, corria para lá, eu nunca parei, eu nunca parei para conversar, eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom para ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado, tu não queres ir para lá? Eu disse, vou para lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor, adoro pessoas, adoro vender, né? E aí depois montei a Avan com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Tua sala aqui é do tamanho da minha loja que eu comecei. Caramba! O que tu estava pensando quando tu criou a Avan? Tô falando assim, não tô falando do que tu ia vender, não. Tô falando... porque assim, a Avan tem toda uma identidade, né? Isso veio depois... Não veio nessa primeira loja? Não, a loja num bairro, né? Aliás, antes de começar a Van, como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo o que se fabricava na loja, na empresa, que era uma empresa de 5.000 colaboradores, grande. E também o carro da diretoria, a sucata, tudo que tinha na Van, era eu que na Renault na época, sim. Eu vendia. Até achei eu estou com um diretor que está lançando um livro na semana que vem, tem 80 e poucos anos, e ele conta no livro uma história que aconteceu. Ele tinha um Galaxy, você lembra do Galaxy? Um carro, Galaxy. Por exemplo, no Brasil tinha 5, 6 carros. Um Galaxy, um Opala, uma Kombi e um Fusca. Pode crer. Certo? Né? E na época os diretores tinham um Galaxy. Né? E aí quando ele comprou um outro Galaxy, sobrou um Galaxy lá para vender. E quem chamaram? O Luciano para vender o Galaxy. Né? E aí eu sabia que tinha um cara em Brusque que tinha um Galaxy, mas não tinha ar-condicionado. Eu disse, eu vou ganhar 2 vezes isso aqui. Né? Eu disse pro dono do cara, vamos vender o ar-condicionado, que vale uma fortuna, e depois nós vendemos o Galaxy. Né? E fizemos isso. Arranjei, vendi e o cara era bem gordo,
Telmo Rosinski, que eu nunca me esqueço, lá de Brusque, é bem gordo. Então, eu vendi o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado, vendi o ar-condicionado quase com o preço do Galaxy, e depois vendi o Galaxy. Foi um sucesso, né? Até hoje eu não esqueço disso, né? Então, assim, ó, depois disso, eu montei primeiro uma tecelagem de toalha, em 1984, com 22 anos de idade. Da hora. 22 anos de idade. E depois eu montei a van. Por que você tinha esse negócio de montar empresa? Porque seu pai e sua mãe eles eram operários. Eles tinham alguma coisa de montar empresa, né? Dentro deles? Não, e meu pai dizia assim, Luciano, eu começava das 7 da manhã às 5 da tarde. E meu pai trabalhava das 5, 1h30. E aí, antes de eu ir para o escritório onde eu trabalhava, eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão, meu pai. E aí eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa para mim. Ele disse, estás doido, Luciano? Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom.